two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Aqui é a Marisa e hoje eu vou gravar esse podcast sozinha pra vocês, né? Mas tudo bem, estou acostumada a ser abandonada mesmo. Brincadeira, aquela dramática. Então assim, gente, brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar sobre um caso que é um caso que fazia muito tempo que eu falava que eu queria gravar. Fico triste que o Thiago não pôde participar do episódio de hoje, porque eu realmente queria gravar com ele esse episódio, porque é um caso que ele mesmo falou, nossa, você faz tempo que queria gravar, né? Que é o caso do Dennis Nilsen, que ficou conhecido como o serial killer carente. Eu lembro que quando eu conheci esse caso pela primeira vez, foi aquele caso que eu fiquei semanas pensando nele. Tanto que a primeira coisa que eu fiz foi mostrar, né, e contar a história pro meu namorado, e ele igualmente ficou chocado e ficou semanas, a gente ficou discutindo esse caso, porque faz muito sentido esse nome que ele recebeu de serial killer carente. Ao longo do caso, vocês vão pensar, nossa, é muito parecido com o caso do Dahmer, mas ao mesmo tempo ele é diferente do Dahmer, sabe? E esse caso aconteceu muito antes do Dahmer sequer pensar em cometer um crime, tá? Então, esse é o caso de hoje, mas como sempre, vocês sabem que a gente tem que fazer o nosso jabá e a gente tem que agradecer duas pessoas que mandaram o Pix misterioso. O nosso Pix estava meio fora de ar, porque, enfim, configurações, mas agora ele está de volta, então vamos agradecer. Rompemos nossa programação. A primeira pessoa que eu quero agradecer é a Latifa Soares Martins. Ela mandou uma mensagem, então eu vou ler agora. Amo o podcast de vocês, o valor é pouco, eu sei. Não fale isso, Latifa, todo valor ajuda a gente, então muito obrigada de coração. Vamos continuar a mensagem dela. Mas era tudo que eu tinha na conta, kkkk. Mando mais depois, adoro vocês, coração vermelho. Que é isso, Latifa, a gente agradece demais. Muito obrigada por acompanhar o nosso podcast, por ter ajudado a gente via Pix, né? A gente agradece pra gente comprar nossos equipamentos e manter as contas em dia. Muito obrigada. E também a Luciana de Lira Mendes mandou um Pix pra gente falando: oi, meu nome é Luciana, amo o podcast e vivo maratonando os episódios. Coração vermelho. Parabéns pelos conteúdos, Luciana e Latifa, né? Luciana, muito obrigada pelo Pix. Com certeza, qualquer valor ajuda a gente. Esse valor, né, o Pix, a gente usa pra comprar equipamentos e tal, né? Que nem eu contei pra vocês que um tempo atrás eu perdi o cabo do meu microfone, daí eu tive que comprar outro. Esse tipo de coisa, que esse dinheiro é revertido. E se você quiser ajudar a gente com um Pix, que pode ser literalmente de qualquer valor, é só mandar pro e-mail contato@apenas-um-podcast@gmail.com, tudo juntinho, contato@apenas-um-podcast@gmail.com, com qualquer valor para ajudar a gente. E a gente sempre pede que, por favor, mandem junto com uma mensagem. A gente agradece demais para que a gente possa ler aqui. Então, assim, gente, outra forma que tem de ajudar a gente é dando 5 estrelas no agregador que você escuta a gente. Então, se você ouve a gente pelo Spotify, entra no nosso perfil, dá 5 estrelas pra gente. Vamos ver se a gente consegue 2.000 avaliações até o final do ano. Se você ouve por outro agregador que tem alguma forma de avaliação, dá 5 estrelas também, a gente agradece bastante. Alguns permitem deixar algum comentário, escrevam algo positivo, a gente agradece. E pra quem é do Spotify, sempre tem alguma enquete na bio ali do episódio, alguma coisa que vocês podem escrever ou então votar. A gente também agradece demais se vocês puderem colaborar com a gente dessa forma, pra gente ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E claro, seguindo a gente lá na rede vizinha, o Instagram, ajuda demais, é apenas um podcast, o nome do nosso Instagram. E outra forma de ajudar é tirando um print de quando você tiver ouvido o nosso episódio e marcar a gente lá. A gente agradece muito. A gente reposta todo mundo que tira print ou mostra que tá ouvindo nosso podcast e marca a gente reposta todo mundo. Eu até criei um destaque lá pra colocar os stories dos ouvintes. A gente agradece demais, mas chega de enrolação e vamos falar sobre o caso do Dennis Nilsen. Eu já adianto que esse episódio vai ter a participação de um especialista que vai dar um pitaco ali numa questão que eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram curiosidade. Então vamos lá. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual.
Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Vamos começar com o início de tudo. Dennis Angel Nielsen nasceu no dia 23 de novembro de 1945, em Fraserburgh, que fica no Reino Unido, mais precisamente na Escócia. Ele era filho da Elizabeth Dhu White e do Olive Magus Monshine, que é um nome bem complicadinho, mas ele era filho da Elizabeth e do Olave. O pai dele era soldado e atuou principalmente na ocupação nazista que aconteceu na Noruega durante a Segunda Guerra Mundial. Fora ele, o Dennis, o casal também teve outros 2 filhos, o Olaf Jr., que era irmão mais velho do Andrew, e a Sylvia, que era a única irmã que ele tinha, Então, o que acontece? Os pais dele, desde sempre, tiveram muitos problemas conjugais. Tanto que após 7 anos de casamento, mais precisamente em 1948, eles acabaram se divorciando. E assim, o pai do Dennis era o principal problema na relação. Primeiramente, porque ele se preocupava mais com as questões do trabalho dele, Ele se preocupava mais em continuar servindo no exército, fazendo o trabalho dele, do que propriamente viver uma vida em família, uma vida de casado, então a família sempre era deixada de lado. Porém, quando ele estava com a família, a situação também não era boa, porque o pai dele era alcoólatra, Ele sofria de alcoolismo e, como vocês muito bem sabem, como a gente já falou em outros casos aí que vocês já viram, ou se vocês têm alguém na família que sofre, com essa condição, vocês sabem que muitas das vezes causa muitos problemas para as famílias e isso não era diferente na família do Dennis, Então, em 1948, os pais dele se divorciam e, com isso, o Dennis e os irmãos vão morar na casa dos avós paternos. E, nesse momento, pareciam que as coisas tinham melhorado. O Dennis possuía uma relação muito estreita e amorosa com o avô materno. Eles se gostavam muito, gente, de verdade. Eles se davam muito bem. Ele confiava, ele se inspirava, ele admirava o avô dele. Eles eram extremamente grudados. E o avô também gostava muito do Dennis, Tanto que ele não disfarçava que o Dennis era o neto favorito dele. Tanto que, assim, quando perguntavam pro Dennis, assim, sobre como tinha sido a infância dele e tal, ele sempre respondia que as primeiras lembranças que ele tinha, as primeiras memórias, eram com o avô. Que ele sempre lembrava do avô dele com muita ternura e que as principais memórias da infância, como eu tava falando, era dele saindo pra caminhadas, pra passeios, sempre ao lado do avô. Então, assim, a relação dos dois era muito bonita, de verdade falando, assim, era muito bonita. Ele realmente amava o avô dele, era uma pessoa que ele gostava muito. Porém, o avô, gente, ele já tinha uma certa idade, já tinha problemas de saúde. Então, no dia 31 de outubro de 1951, enquanto ele estava pescando no Mar Norte, ele acabou tendo um ataque cardíaco e falecendo aos 62 anos de idade. Ele já tinha alguns problemas de saúde, mesmo assim, o avô, na época, acabou optando por continuar trabalhando e ele acaba morrendo enquanto ele estava pescando. Como ele morreu em alto mar, o corpo foi entregue à família e, de acordo com um deles aí, que entra, assim, a primeira memória ruim, assim, a primeira memória, assim, terrível, assim, a pior coisa que aconteceu na vida dele, que foi quando ele pediu pra mãe dele ver o avô dele. O Dennis era uma criança muito pequena, ele não entendia muito bem essa coisa da morte, por aí vai. E a mãe dele, quando ele pediu pra ver o avô, levou ele até o caixão. Então ele fala que ele viu o avô dele ali deitado no caixão e ele sentiu que naquele momento uma parte dele havia morrido quando ele viu o avô. Ele fala que foi o primeiro momento assim que ele sentiu que uma coisa dele, alguma coisa de dentro dele havia morrido. E a mãe dele, tudo que ela fez foi dizer que ele tava num lugar melhor, que ele tava só dormindo. Mas isso não adiantou muito, Porque o trauma, a parte marcante, assim, de forma negativa, já havia ocorrido. Infelizmente, essas partes ruins, não pararam por aí na vida do Dennis, Porque, assim, primeiramente, ele sempre foi muito tímido e recluso. Então, ele sempre foi assim, mesmo quando o avô ainda estava vivo. Depois que o avô morreu, essa situação dele ser tímido e recluso piorou cada vez mais. Então, assim, ele sempre teve muita dificuldade em fazer amigos. E uma coisa bem pesada que acontece com ele é quando ele tinha 8 anos e ele quase morreu afogado em um mar. Só que ele só não morreu afogado porque um adolescente salvou ele. Aí você pensa, putz, sorte, Mas não foi bem assim, porque esse jovem se aproveitou do fato que o Dennis estava inconsciente, Porque ele tinha se afogado. Ele se aproveita que o Dennis estava inconsciente pra se masturbar. E o Dennis fala que quando ele acordou, ele viu,
o líquido da ejaculação no corpo dele. E isso foi um trauma tremendo, porque na época ele não entendeu muito bem o que era aquilo e o que estava acontecendo. Com 10 anos, a mãe do Dennis, né, Elizabeth, ela se casa novamente com um homem chamado Andrew Scott. E ela acaba tendo mais 4 filhos. Depois que a mãe dele teve esses outros filhos, ela já não dava muita atenção pro Dennis. Depois que esses outros filhos surgiram, né, foram nascendo, a situação piorou. Então, o Dennis acabou se tornando mais tímido, mais recluso e cada vez mais carente e solitário. E ele sentia na pele essa negligência que a mãe dele causava, porque realmente ela não dava muita atenção pra ele, né? Ele já tinha 10 anos e tal, os outros irmãos foram nascendo, então ela acabava dando mais atenção às crianças pequenas. Aí a gente entra na adolescência. E assim, a gente não tem muitos relatos assim da adolescência dele, até porque vocês vão ver o que vai acontecer, mas desde o começo da adolescência, né, desde o início da puberdade, o Dennis começou a perceber que ele gostava de rapazes, né? Ele começou a perceber que ele era homossexual. Porém, ele nunca aceitou a sexualidade dele muito bem. E pensem, gente, pense na época que esse caso tá acontecendo, né? A gente tá aí na transição dos anos 50 para os anos 60. Vocês sabem muito bem como que nessa época o preconceito era ainda maior do que nos dias de hoje, que já não é uma coisa muito suave. Então, ele acabou escondendo a sexualidade de todos, né, dos amigos e da família, e também, né, acabou escondendo para ele mesmo esse fato, né, porque ele não aceitava nada bem essa situação. E outra coisa, assim, a respeito da adolescência é que ele sempre se deu muito bem na escola, tanto que as notas dele sempre eram acima da média, em especial nas matérias de arte e história. E eu trouxe essa informação porque ela vai fazer um pouco de sentido mais tarde, tá bom? Aos 16 anos, mais precisamente em 1961, ele se alistou no exército e a primeira função dele, né, dentro da corporação, vamos dizer assim, né, do exército, foi na função de cozinheiro. Mais tarde, ele até se tornou soldado, foi para algumas operações bem pesadas, aliás, mas ele se inicia dentro da cozinha do exército. E justamente por causa disso, ele acaba criando uma habilidade muito grande com facas, né, porque ele trabalhava numa cozinha, né, e é muito diferente você cozinhar em casa e você cozinhar numa cozinha industrial, assim, que você tem que fazer comida para muita gente. Nessa fase que ele entra no exército, ele começa a beber muito. Ele começa a beber muita bebida alcoólica e ele fazia isso como uma forma de, entre aspas, né, diminuir a timidez. E também nessa época, além dele desenvolver essa compulsão por álcool, vamos dizer assim, ele também desenvolveu uma compulsão em se tocar, né, dar aquele agrado a si mesmo, vamos falar assim, né? Então, assim, ele, além de esconder a sexualidade dele, né, como ele já fazia, ainda mais dentro do exército, né? Então, os colegas dele nem imaginavam essa situação, ele evitava tomar aquele banho conjunto, né? Vocês sabem que, geralmente, em exército, esse tipo de situação, né, esse tipo de associação, não sei que termo eu deveria utilizar, é muito comum que as pessoas tomem banho juntas, né? Tem aquele banheirão, né? Todo mundo toma banho lá. Ele evitava tomar banho junto com os demais colegas, porque ele tinha muito medo que, enfim, né, através do corpo dele, ele demonstrasse que ele tava curtindo aquela situação e descobrissem e tal, que ele se interessava por homens, então ele acabava tomando banho sozinho, né, ele dava um jeito e conseguia tomar banho sozinho, e ele se aproveitava desse momento que ele estava só pra dar aquele agrado, né, que vocês estão entendendo do que eu tô querendo falar, né. E assim, justamente nesse momento do banho sozinho é que ele começou a idealizar as suas fantasias sexuais, que vai ser uma coisa bem importante no decorrer do caso. E essa questão das fantasias, gente, começaram aí a cada vez mais além, vamos dizer assim. Então ele começou a beber bastante e ele começou a se embriagar com os seus colegas. Então eles saíam juntos, iam para bares ou até mesmo ali dentro, né, dos dormitórios, eles bebiam horrores. E o Dennis gostava de fingir que ele desmaiava. Ele ficava bêbado de fato, mas ele fazia de conta que ele desmaiava, que ele estava inconsciente, porque ele queria muito que, sei lá, um colega dele visse ele naquela situação como uma pessoa desmaiada e que essa pessoa decidisse se aproveitar do corpo dele. Sei lá, né? Meio estranho, mas enfim, né? E essas fantasias sexuais de ser uma pessoa inconsciente, né? Uma pessoa desmaiada ali, e você usar do corpo dela, ou seja, abuso sexual, né? Tá bem claro isso. Foi crescendo cada vez mais dentro da cabeça do Dennis. Então ele tinha tanto desejo, né, de abusar de alguém naquela situação, como também de ser abusado. Então, assim, era uma coisa bem esquisita. E essa situação foi piorando cada vez mais, porque essa fantasia sexual, ela iniciou com essa ideia. Pô, uma pessoa vai lá e perde a consciência dela, tá desmaiada, sei lá, ocorre o abuso. Mas foi evoluindo, porque ele começou a pensar, se a pessoa tivesse morta, vocês estão entendendo onde isso vai chegar?
Então ele começou a sempre imaginar, né, quando ele tava lá criando suas fantasias, que ele tava, enfim, copulando, vamos dizer assim, com um cadáver. E ele, quando ele começou a imaginar essas coisas, ele chegava no clímax mais rapidamente. Tanto que nessa época, quando ele tava sozinho, ele arrumou técnicas para alimentar cada vez mais essa fantasia, né? A gente tá usando fantasia para ficar um termo melhor, mas você sabe muito bem que isso é crime, né? Mas enfim, ele costumava fazer umas maquiagens nele mesmo. Ele fazia uma automaquiagem, assim, pra simular sangue e tal, pra que ele parecesse que tava meio morto. E ele se olhava no espelho daquela forma, e, enfim, fazia as coisas dele pra que essa fantasia se tornasse mais realista. Tanto que, como eu falei pra vocês, né, ele tinha um interesse muito grande pela arte, a gente vai ver isso mais tarde, e ele era obcecado por uma pintura chamada A Balsa de Medusa. Basicamente, nessa pintura tem um homem segurando o corpo de um outro homem morto, né? Esse homem tá morto na pintura e ele também tá nu. E ele costumava pensar muito nessa pintura, ficar idealizando, né? Segurar o corpo nu de um homem. Enfim, gente, essas fantasias foram crescendo muito na cabeça dele, até que vai chegar numa situação bem bizarra, tá? A gente vai chegar numa situação bem bizarra que vocês já vão ver. Então, assim, ele fica no exército um bom tempo. Ele chega, inclusive, em uma operação a ser sequestrado, mas aí ele volta pra casa, enfim. E aos 27 anos, em 1972, ele volta pra Londres, né? Ele volta pra cidade dele. E nessa época ele decidiu que ele queria se tornar policial e ele chegou a fazer algumas aulas para se preparar para o cargo e algumas dessas aulas consistiam em aulas com corpos, né? Aulas de necropsia, autópsia, né? O nome que você preferia aí. Ele participava dessas aulas e, obviamente, aquilo para ele era incrível. Nessa mesma época, né, que ele tava ali com a mãe dele, a mãe começou a achar muito estranho o fato dele não ter contato com mulheres. Porque, obviamente, né, ele nunca era visto com mulheres, né? Ela achava que faltava uma companhia feminina pro filho. Como uma forma de tentar mandar uma mensagem para a família, certo dia o Dennis decidiu que ele ia sentar com todo mundo na sala, ia botar um documentário na televisão e todo mundo ia assistir junto, sabe? Tipo, assistir um filme com a família. Só que o documentário que ele decidiu passar era um documentário que falava sobre a comunidade homossexual dentro de Londres, né? Um documentário bem normal, assim, nos olhos de hoje, né? Mas pra época foi um escândalo. E o que acontece, né? Ele passou aquele documentário pra família e a família ficou chocada, né? Eles acharam um absurdo. E eles começaram a falar coisas terríveis, assim, né? Homofóbicas mesmo. Dennis, naquele momento, começou a ficar com raiva. Ele começou a meio que defender os homossexuais e foi aí que o irmão mais velho dele, né, o Olaf, começou a falar pra família que ele tava falando aquilo porque ele era gay, não sei o quê. E, obviamente, fazendo vários insultos homofóbicos. E depois disso, o Dennis meio que cortou muito a relação dele com a família, principalmente com o irmão. Ele nunca mais falou com esse irmão dele, com a família de forma geral. Depois disso, ele larga a polícia e ele acaba se tornando um entrevistador de recrutamento. E também, nessa época, ele chegou a morar com um homem, que eu não achei o nome dessa pessoa, mas ele ficou morando com esse cara por 2 anos. E mais tarde, essa mesma pessoa negou que eles compartilhassem algum tipo de relacionamento sexual ou amoroso. Então, assim, ele morou com esse cara por um tempo, né? 2 anos depois ele foi morar sozinho em uma casa. E o Dennis, como vocês puderam perceber desde o começo dessa história, ele sempre teve problemas pra fazer amigos. Na real, assim, ele não tinha amigos. Ele tinha muita dificuldade pra socializar, por mais que ele tentasse. Então, ele começou a frequentar vários pubs, né? Ele começou a frequentar vários bares ali. E eram bares, normalmente, que eram frequentados por homens, né? Principalmente homens homossexuais. Então ele começou a frequentar esses bares, então ele conversava com os caras, eles bebiam e tal, até que o Dennis convencia aquela pessoa de ir até a casa dele. Lá, eles continuavam bebendo e, por alguma das vezes, acabavam tendo alguma relação sexual. Então, no começo, era uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Nada ilícita, vamos dizer assim. Ele ia lá, levava os caras pra casa, enfim, faziam a relação deles. Os dois dormiam juntos, só que quando o Dennis acordava no outro dia, a pessoa já tinha ido embora. Aquela coisa que a gente vê bastante em filme, né, e que acontece bastante. E acho que foi a partir desse momento, na verdade, que as coisas vão mudar na história do Dennis, né? Porque eu sinto, que nem eu falei, esse caso é muito parecido com o Dahmer. Claro, o Dennis, obviamente, tem alguma condição psicológica. Eu não consegui achar
o laudo psiquiátrico, se ele chegou a receber um diagnóstico e tal. Obviamente, ele tem uma questão ali, até porque ele vai cometer assassinatos, ele é um serial killer, mas parece, assim, que tudo começou com esse lance dele querer um namorado e ele não conseguir. Só que, como eu falei pra vocês, ele era uma pessoa que tinha muita dificuldade disso, ele era uma pessoa que era vista pelos outros como estranha e tal. E o que vai acontecer a partir de agora? Justamente porque toda vez que ele levava um cara pra casa dele, às vezes eles nem chegavam a ter uma relação e tal, eles ficavam ali conversando. O cara dormia na casa dele, no outro dia ele acordava, o cara já tinha ido embora. Ele foi alimentando uma raiva dentro dele. Ele foi alimentando uma raiva dentro dele, uma frustração. E a partir disso, ele decidiu que ele ia matar aqueles caras. Porque se ele matasse aquelas pessoas, elas seriam forçadas a ficar com eles. Vocês conseguem perceber que é uma coisa muito parecida com o caso do Dahmer, mas como vocês puderam ver pelas datas, aconteceu antes, né? Então, assim, ele mesmo relatou em algumas entrevistas depois que, apesar dele ter esses impulsos para cometer assassinatos, ele alegou que ele sentia um certo conflito dentro dele depois que ele matava essas pessoas, né? Então, basicamente, eu vou ler agora uma coisa que ele mesmo disse. Quanto maior a beleza de um homem, na minha opinião, maior era a sensação de perda e tristeza. Seus corpos nus me fascinavam, mas eu teria feito qualquer coisa para tê-los de volta vivos. Enfim, né, gente? Pensem aí a opinião de vocês. Então ele começa a cometer esses assassinatos quando ele tinha 33 anos de idade. Acredita-se que ele tenha matado pelo menos 12 pessoas entre os anos de 1978 e 1982. Então, o que eu quis dizer com essa primeira parte, né, pra gente entender? É mais ou menos o que trouxe o gatilho para que ele começasse a matar essas pessoas, tá? Porque vocês vão ver que, tipo, o caso é parecido com outros casos, mas ao mesmo tempo tem uma questão que é diferente dos outros. Que, como eu falei lá no começo, o nome dele era serial killer carente, né? Ele ficou conhecido dessa forma e vocês já vão entender o porquê. A primeira vítima do Dennis Nielsen foi um menino de apenas 14 anos de idade, o Stephen Holmes, que, aliás, foi a vítima mais jovem dele. Ele conheceu esse garoto em um pub na véspera do Ano Novo de 1978. Esse menino, né, de 14 anos, acompanhou o Dennis até a casa que ele morava na época, e depois disso, né, o Dennis falou que se ele entrasse, ele poderia beber álcool, né, ele poderia dar uma bebida alcoólica para aquele menino, que acabou aceitando, né, afinal ele não teria idade para comprar aquela bebida, então ele acabou aceitando. Eventualmente, devido a ele passar um tempo ali na casa do Dennis, os dois ficarem bebendo, esse menino de 14 anos acabou adormecendo. E aconteceu aquela coisa, né? Ele diz que, temendo que o menino acordasse, deixasse ele ali sozinho, ele decidiu então, né, que pro menino não ir embora, ele iria estrangular ele, né? Então ele estrangulou com uma gravata e depois afogou ele em um balde cheio de água. Depois de matar o menino, né, dessa forma, ele levou o corpo dele para a cama dele, onde ele cometeu o ato sexual, que seria a necrofilia, né? Ele abusou do cadáver do menino e simplesmente dormiu do lado do corpo como se nada tivesse acontecido, gente. Ele dormiu do lado do corpo. Eventualmente, né, depois que ele cometeu esse assassinato, ele tentou esconder o corpo dele debaixo do assoalho da casa dele, né? Então, pensa aquela casa bem estilo Europa, Estados Unidos, né? Que tem o piso de madeira, né? O piso levanta e tem um espaço, sabe? Não sei se vocês já viram isso, que o piso, em alguns lugares que tem essas casas, levanta e tem um vão, assim, embaixo. Então, ele escondia o corpo do Stephen ali embaixo e ele ficou vários meses, tá? Ele ficou vários meses convivendo com o corpo dentro da casa, até que ele finalmente decidiu enterrar o corpo no quintal da casa dele mesmo. E enquanto o corpo estava lá, e mesmo depois que ele enterrou, ele não parou de procurar novas vítimas. E as vítimas dele, gente, o que tinha em comum era o fato deles serem homens, tá? As vítimas, elas variavam em alguns quesitos. Por exemplo, algumas eram apenas turistas, outros eram moradores de rua, outros eram pessoas que trabalhavam, né, com programas sexuais. A maioria das vítimas tinham entre 18 a 26 anos, né? O Stephen, que foi a primeira vítima dele, foi a vítima mais jovem, tinha 14 anos. E assim, não importava como eles fossem, né? Aparência e por aí vai. Sendo um menino, um homem, no caso, já era o suficiente para ele. E, independentemente de como eles fossem, o Dennis queria manter aquelas pessoas para ele. Basicamente, né, em várias entrevistas, em vários relatos, que até ele mesmo escreveu, ele culpou, né, ele falou que esse desejo doentio surgia do fato dele se sentir sozinho, né, gente?
Lembrando que isso é o que ele falou, tá? O padrão, assim, né, em como ele realizava esses assassinatos, era quase sempre o mesmo. Então, para evitar aquele abandono matutino, ele estrangulava o parceiro enquanto ele dormia. Sem vida, é aí que vai fazer sentido porque ele ficou conhecido como serial killer carente. Ele tratava o corpo como se fosse um namorado mesmo. Eu acho que foi por isso que eu fiquei chocada com esse caso, sabe? O fato dele matar aquela pessoa e tratar ela como um namorado, basicamente é isso. Então, uma vez que a pessoa morria, ele fazia carinho no corpo. Ele tomava banho junto com o corpo, então ele levava o corpo pro banheiro e tomava banho. Ele colocava o corpo sentado com ele junto do sofá pra assistir televisão. Ele conversava com o corpo, gente. Vocês têm noção? Ele conversava com o corpo sobre a vida. Tipo, ai, meu dia foi assim, não sei o que, sobre a vida pessoal. Ele literalmente tratava aquele corpo como se fosse um namorado. E eu acho que foi isso que, na época, quando eu li, foi o que me deixou chocada. Foi o que me deixou, tipo, pensando assim, meu Deus, como chegamos nesse nível, né? Por quê? Mas, assim, obviamente, não era só essa questão. Também tinha, obviamente, a questão sexual. Não foram todas as vítimas, pelo que eu tava pesquisando, que teve questões sexuais, né? Teve a prática da necrofilia, porém, na maioria, teve sim necrofilia, ou então ele se tocava enquanto ele olhava o corpo, né? Bem parecido com uma certa pessoa que eu já falei nesse podcast várias vezes, vocês sabem quem é, mas retomando, né? Nessa época ele estava trabalhando com segurança privada e com sindicatos, né? Aquela coisa bem de escritório. E quando ele tinha que ir trabalhar, ele novamente escondia o corpo debaixo das tábuas, né? Que era precisamente na sala dele, né? Ele levantava a tábua e escondia o corpo embaixo no buraco que tinha. E quando ele voltava para casa, ele retirava o corpo, né, desse buraco e fazia todas essas coisas que eu falei para vocês. Tanto da parte de necrofilia, né? A parte sexual, quanto dessa outra parte aí de conviver com o corpo como se fosse uma pessoa viva, né? E obviamente vocês devem estar pensando, quanto tempo esses corpos ficavam na casa? Ficavam vários dias, gente. Ele só... enfim, a gente já vai falar o que ele fazia com o corpo depois, mas ele só se livrava do corpo, né? Só desovava o corpo depois que estava num certo estado de decomposição. Aí vocês devem estar pensando, e o cheiro, gente? E o cheiro? Obviamente tinha cheiro, tá, gente? Tanto que ele mesmo relatou que ele tentava passar desodorante pela casa pra evitar que aquele cheiro se alastrasse. Só que, gente, eu já vi corpos, né? Porque eu já visitei o IML, mas eu não trabalho com isso. Eu nunca vi um corpo em decomposição, assim, avançada. Por isso, eu decidi chamar o Marcelo, que é médico legista, trabalha no Instituto Médico Legal da cidade dele, ele é perito oficial, para falar pra gente como que funciona a questão da decomposição de um corpo, né? Quanto tempo demora até que o cheiro, né, aquele cheiro característico de corpo apareça? Como que é conviver com esse cheiro, né, gente? Porque eu penso, o Marcelo vê isso todos os dias, eu tô rindo de desespero, porque eu não consigo imaginar como que é aguentar isso. O Marcelo, gente, a gente vai deixar o arroba dele aqui na descrição. Ele faz vídeos tanto pro TikTok quanto pro Instagram e eu recomendo demais porque ele mostra como que é o dia a dia dele. E nos vídeos que eu vejo que ele põe uma puta roupa e ele já falou pra mim que dá pra sentir o cheiro do mesmo jeito. Então vamos entrar, né? Vamos chamar a vinheta aí da conversa com o especialista, aonde o Marcelo, né, o nosso médico legista aí, vai explicar como que é essa questão do cheiro e da decomposição dos corpos. Olá a todos, meu nome é Marcelo Rocha, sou perito médico legista e aproveito a oportunidade para parabenizá-la, Marisa, pelo seu trabalho fantástico. Para entender o cheiro, o odor cadavérico, é importante entender como acontece a decomposição do nosso corpo depois que nós perdemos a vida. Didaticamente, ela é dividida em fases. A primeira fase se chama autólise. Nas primeiras horas da morte, as nossas células param de receber nutrientes. Então elas começam também a acumular ácidos, passam por uma acidose local e começam a se destruir. Isso se chama autólise. Em poucas horas, as bactérias da nossa flora, da nossa microbiota normal, vão começar a se multiplicar. E aí sim vão iniciar as próximas fases da putrefação. Então, costumamos dizer que a fase da putrefação mesmo começa aí,
que é o período de coloração. Ele tem esse nome porque é o período em que o nosso corpo começa a mudar de cor. Inclusive, ele começa a mudar de cor pela região do abdômen, que é a região mais próxima ali em contato com as alças intestinais e com maior número de bactérias que vão produzir sulfametahemoglobina, que vão deixar essa coloração esverdeada na região do abdômen. Então, o surgimento da mancha verde abdominal tem início ali de cerca de 18 ou 24 horas depois, marca o início da primeira fase da putrefação, que é a fase de coloração. Uma outra fase bem definida é o período gasoso ou enfisematoso, que é o período que o nosso corpo começa a aparentemente ficar inchado, produzindo muitos gases, e são gases com extremo mau cheiro, ácido sulfídrico, amônia e outros gases de odor fétido. É importante lembrar que essas fases vão se sobrepondo. Em seguida, a terceira fase bem definida da putrefação se chama período colicoativo ou fase colicoativa. O corpo vai se desmanchar, se desfazer, se liquefazer, literalmente se liquefazer. Então, de forma resumida, depois da autólise inicial, nós temos os períodos da putrefação. Fase de coloração, fase gasosa e fase colicoativa. São períodos que se misturam, se sobrepõem. É difícil falar que quando um termina, o outro começa. Mas, de qualquer forma, em seguida a esses 3 períodos, nós vamos ter a esqueletização. É a partir desse momento que o corpo começa a virar um esqueleto. E agora sim nós podemos falar sobre a questão do cheiro e do odor. Logo no período de coloração, nós já vamos ter a produção por bactérias de substâncias com extremo mau cheiro. Durante a decomposição da matéria orgânica do nosso corpo, é produzido inclusive putrescina e cadaverina, que são responsáveis pelo cheiro característico da podridão. Chegar perto de um corpo que ainda está no período de coloração, um corpo que talvez tenha ali 3, 4 dias de morte, já é difícil, porque ele já produz muitas substâncias. Agora, chegar perto de um corpo que já está no período gasoso é ainda mais difícil, porque tem muitos gases fétidos. É algo que eu diria que é impossível sem uma máscara. Eu, pelo menos, não consigo. Agora, Marisa, entra uma outra discussão. Como que essas pessoas conseguiam ficar com os corpos lá no mesmo ambiente por dias? A gente tem que entender que essas pessoas fogem à normalidade. No caso, principalmente esses casos que tem relato de necrofilia, não só ele, mas também o Jeffrey Dahmer. O que pra gente causa repulsa, causa asco, para eles causa excitação. Assim como a riparofilia, que são pessoas que se sentem atraídas por coisas que normalmente causam nojo. Espero ter contribuído um pouquinho e um grande abraço. Obrigado. Então, como vocês puderam ver, não demora muito tempo para que o corpo comece a dar sinais de que ele tá entrando em decomposição. É até bem rápido, né? Então, sim, gente, o cheiro era muito forte. Os vizinhos nunca suspeitaram de absolutamente nada. Assim, pensando culturalmente falando, geralmente as pessoas lá da Inglaterra, elas são bem reservadas. Tanto que vocês vão ver algumas outras coisas que eu já vou falar. E realmente, gente, não devia ser nada fácil trabalhar com isso e ter que lidar com isso todos os dias. Marcelo, muito obrigada por ter ajudado a gente a esclarecer essa dúvida. E, gente, sigam o Marcelo. Então, como eu falei pra vocês, a partir do momento que o corpo entrava num estado de decomposição, que era muito avançado, que era tanto difícil lidar com o cheiro, mas também difícil para que ele fizesse as coisas que ele queria fazer, ele se livrava o corpo de como que ele se livrava daquele corpo, né? Nessa época ele morava numa casa que tinha um jardim, né? Um backyard, na verdade, né? Que é aquele jardim que fica na parte de trás da casa. E o que ele fazia? Ele esquartejava o corpo com o auxílio de um facão extremamente afiado, cortava a cabeça da pessoa fora e fervia a cabeça da vítima em uma panela bem grande. Ele fazia isso, né, de ferver a cabeça para facilitar a retirada da carne do rosto. E assim, ele cortava o corpo em vários pedaços, colocava no jardim dele e às vezes, gente, ele não... É que assim, vou explicar essa parte primeiro. Ele colocava as partes assim do corpo no jardim, junto com alguns pneus e tacava fogo.
Tanto que alguns vizinhos chegaram a perguntar pra ele por que ele tava atacando fogo nas coisas. E ele simplesmente falava que ele tava atacando fogo em lixo. Aí os vizinhos davam uma olhada no quintal, viam aqueles pneus e pensavam, realmente, né? Ele deve estar queimando lixo. E ficava por isso mesmo. Gente, eu não sei. Eu sempre penso assim, será que no Brasil os vizinhos teriam realmente ficado quietos? Não sei, porque eu tenho uma falsa impressão, talvez, de que o povo daqui é tão fofoqueiro e se mexe tanto na vida dos outros. Comentem aí, qual que é a opinião de vocês? Mandem pra gente lá no Instagram. Vocês acham que aqui no Brasil o pessoal teria dado pitaco em ver ele queimando coisa no quintal? Porque, era muito frequente. E imagina, gente, vai pegar fogo muito forte, né? Porque os vizinhos viam e ele simplesmente falava que tava queimando lixo. Eu falo isso porque aqui no meu bairro o pessoal às vezes queima lixo mesmo. E dá cada barraco por causa disso, que o cheiro é horrível, né? Então o cheiro, obviamente, tinha o cheiro do corpo queimando, né? Que deve ser um cheiro de carne queimando. Mas ele colocava o pneu junto justamente para disfarçar visualmente na questão do cheiro também. Então ele colocava aqueles corpos no jardim. E o que sobrava da queima, né, ossos, às vezes sobravam, ele enterrava no quintal. Só que a outra parte que eu tava começando a falar lá no começo é que nem sempre ele descartava aquele corpo por completo, né? Nem sempre tudo era queimado, tudo era enterrado. Às vezes ele pegava algumas partes do corpo, colocava em sacos plásticos e espalhava pela casa. Aí ele escondia no roupeiro, nos armários, nas gavetas. Então assim, gente, essa questão do cheiro é o que realmente me pega. Mas eu acho que a pessoa, enfim, que convive muito com isso, pensando no quesito de pessoas que trabalham com isso, ou no caso deles, eu acho que a pessoa deve se acostumar um pouco com o cheiro, porque não é possível, gente. Porque, que nem eu falei pra vocês, o dia que eu fui visitar o IML, os corpos que estavam lá eram corpos que tinham acabado de chegar. Eu acho que só tinha um corpo que tava ali, há uns 2 dias. E era muito difícil o cheiro, gente. Era muito difícil o cheiro. Era bem forte. Foi terrível, tanto que o pessoal da minha sala teve pessoas que saíram porque queriam vomitar, sabe, gente? Pra vocês terem uma noção dessa situação. Eu aguentei, mas assim, com aquela coisa que eu acho que eu devia estar com o olho arregalado de todo choque, sabe? Mas voltando, né? Então assim, nessa primeira fase, ele queimava os corpos no quintal. Vocês vão ver que depois ele vai ter que mudar o método dele, né? Mas a gente já vai chegar lá. Então, assim, mais tarde, inclusive, em algumas entrevistas que ele deu, porque ele deu bastante entrevista e gravou bastante coisa sobre o caso dele, né? Ele chegou a defender o seu comportamento perturbador. Basicamente disse: um cadáver é uma coisa, não pode sentir, não pode sofrer. Se você está mais chateado com o que eu fiz com um cadáver do que com a pessoa viva, então a sua moral está de cabeça para baixo. Mas, meu amigo Denis, né, vamos ser sinceros, esse seu argumento não faz sentido nenhum. Nenhum! Porque pra você fazer uma coisa com o corpo, você teve que matar ele primeiro. Essa que é a questão, né? Mas é aquela coisa, né, gente? Na mente dessa pessoa, na mente do Denis, ele, por mais que ele falasse que às vezes ele, sei lá, batia um arrependimento, era aquele arrependimento de 5 segundos, sabe? Porque se arrepender propriamente dos crimes, ele nunca se arrependeu. Ele nunca falou abertamente sobre isso, inclusive no final do caso vocês vão ver que rolou coisas bem perturbadoras da opinião dele sobre os casos, né? Mas sim, tivemos outras vítimas, inclusive vítimas que chegaram a sobreviver ao ataque, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu vou dar o exemplo do caso do Kenneth Ogden, que infelizmente faleceu no ano de 1979. Ele tinha saído com o Denis, né? Foi para casa dele. E chegando lá, os dois beberam até que o assassino estrangulou ele com um fio de fone de ouvido. Depois que ele matou o Kenneth, ele passou a tratar ele como se fosse o namorado dele. Eles almoçavam juntos, né? Almoçavam, no caso deles, com o corpo do Kenneth. Ele conversava com o Kenneth por horas, né? Com o corpo dele, no caso. Inclusive, o Kenneth, especificamente, ele gostava de pendurar na parede. Eu não sei explicar. Eu acho que ele pendurava pela roupa, não sei. Ele pendurava ele por um gancho que tinha na parede. E todo dia antes de dormir ele dizia boa noite pra ele. De manhã ele dava bom dia pra ele. E realmente é uma coisa muito... Gente, não sei nem que palavra usar pra descrever esse tipo de situação. E o Kenneth, gente, ele foi um dos únicos jovens, né, que foram assassinados pelo Denis, que foi reportado como desaparecido. Por quê? Como muitos outros serial killers, o Denis tinha muita noção de como que a sociedade era discriminatória e como que a sociedade é, gente, preconceituosa e não se importa com todas as pessoas presentes nela. Porque o que acontece? Como eu falei pra vocês, muitos dos jovens, né, às vezes eram jovens que, tipo,
tinham fugido de casa, estavam viajando, ou eram jovens que tinham muitos problemas financeiros e moravam na rua, jovens que trabalhavam se prostituindo, e ele sabia que a polícia e até mesmo a própria família daqueles jovens não se importavam com eles, até porque boa parte desses meninos realmente eram homossexuais. E a discriminação nessa época era tremenda, tanto que eu acho que eu já contei um caso aqui, eu não vou lembrar exatamente qual que era, acho que no próprio caso do Dahmer, que basicamente era crime a sodomia, né? Que era 2 homens terem relação sexual. E lá em Londres, eu não vou lembrar exatamente qual era o nome, né? Que aparece no caso do Dennis, tinha uma certa rua, que era uma rua que todo mundo conhecia, tipo, era ilegal, mas todo mundo sabia que naquela rua tinha vários bares, enfim, tinha vários comércios, assim, voltados para a comunidade LGBTQIA+. E as pessoas iam pra lá e tal, pra ter um espaço, assim, onde elas poderiam ser livres e tal. E acabava rolando muita prostituição. Muitos meninos iam lá pra oferecer o serviço deles e tinham muitos desses bares. E o Dennis ia pra esses lugares porque ele sabia, né? Primeiramente porque ele era homossexual, claro. Mas também porque ele sabia que lá ele ia encontrar vítimas fragilizadas. E esse era o problema. As vítimas dele eram jovens fragilizados pela sociedade. E isso é uma coisa muito forte, porque a gente vê que no caso do Dennis, até hoje, inclusive, muitas vítimas nunca foram identificadas. Porque teve toda a dificuldade para identificar o corpo, com certeza, porque ele cortava o corpo das vítimas, ele queimava e tal. E até para época que não tinha o DNA tão avançado e por aí vai, era muito difícil fazer a identificação daqueles corpos. Mas também muitos dos corpos não foram identificados, né? Ou o que a polícia conseguiu achar de evidência daquela pessoa, porque nem a família reportava o desaparecimento. Então eram pessoas que viviam totalmente às margens da sociedade, tipo, totalmente às margens da sociedade. E inclusive a própria família às vezes expulsava essas pessoas de casa. E ele sabia disso, até porque na época ele trabalhava com seguro, ele trabalhava com essas coisas assim que envolvia pessoas de camadas mais frágeis da sociedade, né, de camadas mais pobres. E ele via aquilo na prática, ele sabia como é que o mundo funcionava, né? E muitos assassinos fazem isso, tá? Muitos assassinos, por exemplo, matam garotas de programa, justamente pensando nisso, porque a polícia, a sociedade tem esse preconceito, né? Tem o preconceito contra garotas de programa, até hoje tem preconceito contra homossexuais, preconceito contra pessoas com deficiência, negras, e os assassinos, eles sabem disso. E esse que é o problema, eles sabem disso. Eles sabem que mesmo que a polícia investigue, eles não vão investigar o caso dessas pessoas na mesma intensidade, na mesma velocidade que pessoas que não estão à margem da sociedade, sabe? E eu falo isso com razão, porque tipo, a gente pode observar isso no caso do Albert Fish, que matava crianças pobres e crianças com deficiência, o Dahmer, que matava principalmente pessoas que eram latinas, negras, né? Mas principalmente pessoas da comunidade negra. E no caso do Dennis não era diferente, né? Não era diferente. Por isso que eu sempre recomendo pra vocês o filme Lost Girls, que vai contar a história do Long Island Killer, que matava garotas de programa, pra vocês verem como a polícia realmente tem preconceito, gente. Eles não investigaram o caso do Long Island Killer porque ele matava prostitutas, basicamente, e o caso tá até hoje sem solução, né? Mas voltando, né? Agora a gente tá no final do ano de 1981 e o Dennis acaba tendo que se mudar. Então até esse momento ele morava numa casa, mas daí ele teve que se mudar para um apartamento. Se eu não me engano, ele morava até no último andar. Só que por causa disso, obviamente, os vizinhos dele iam ser mais próximos ainda. E também ele não ia ter um quintal para enterrar e até a fogo ao corpo das vítimas. Então por causa disso, ele passou, né, a mudar a tática dele, né? Esse apartamento também ficava em Londres, mais precisamente localizado na Cartland Gardens, número 23. E foi aí que o Dennis vai ter uma ideia que, graças a Deus, vai ferrar ele, que é a ideia de cortar os corpos em vários pedaços e jogar esses pedaços pelo vaso sanitário. Porque, basicamente, ele presumia que jogando a carne pelo vaso sanitário, ela iria meio que afundar o suficiente ou se deteriorar e ir parar lá no esgoto, né? Ou seja, ele ia dar descarga e assumia para o esgoto e nunca seria encontrado, né, gente? Então, assim, daria certo, entre 1 milhão de aspas, esse plano aí que ele estava elaborando, só que ele não contava que o prédio que ele estava morando tinha encanamento extremamente antigo. E o que acontece, né, que aquele encanamento não estava preparado para, enfim,
essa tarefa, vamos dizer assim, né, de conduzir pedaços de carne humana. Então, conforme o tempo foi passando nesse apartamento, ele matou 4 pessoas, né? Conforme o tempo foi passando, que ele estava nessa nova casa, o encanamento começou a dar problema. E isso começou a afetar os vizinhos, né, do prédio, né? Começou a afetar as pessoas que moravam lá. Inclusive, na época, tinha um vizinho, né, que estava reformando o apartamento e ele já tinha que chamar os encanadores para fazer a reforma. Então, eu já adianto que eles vão chamar encanadores, mas antes disso, eu quero dar o exemplo de mais 2 vítimas que sobreviveram, para que vocês possam ter uma noção de como essa coisa do preconceito, ela realmente existe, gente, porque tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes não tem essa dúvida, mas às vezes quando eu vou contar alguns casos, o pessoal fica na dúvida se isso realmente existe, sabe? E existe. Para vocês terem uma noção, em novembro de 1981, o Dennis tentou atacar um jovem de 19 anos que conseguiu escapar. Esse jovem escapou praticamente ileso e na época, né, depois que o Dennis vai preso, esse jovem, né, que não foi identificado, presta, né, o seu depoimento. Não lembro se ele aparece no documentário da Netflix. Eu acho que esse não, ou será que sim? Eu não lembro. É que teve várias vítimas que isso aconteceu. O Dennis teve várias vítimas que sobreviveram, porém não denunciaram. Por quê, Marisa? Por que não denunciaram ele? Por causa da homofobia policial. Exatamente. Ele mesmo, né, esse jovem aí de 19 anos, que na época conseguiu escapar, afirma que ele não prestou queixa do que aconteceu com ele por temer a homofobia policial, que era muito forte na época. Tinha preconceito sim, inclusive tinha leis que impediam que homens se relacionassem, né, enfim. Então, pra vocês verem uma noção como a situação era tensa. E aquela coisa, né, que a gente já viu em vários casos, poderia ter terminado por aí, se a polícia fizesse um trabalho competente, né? Com certeza poderia ter terminado por aí. Outra vítima que sobreviveu, agora eu não lembro se foi esse que aparece no documentário. Se você lembra, comenta lá no Spotify, manda pra gente no Instagram, enfim. Em maio de 1982, né, essa outra vítima que sobrevive era o Carl Stouter. Ele tinha 21 anos na época e ele foi quase uma vítima fatal do Dennis, mas foi uma vítima de tentativa de homicídio. Basicamente a mesma coisa, o Carl vai até a casa do Dennis, eles bebem um monte, ele fica muito bêbado, e enquanto ele estava muito bêbado, ele acaba dormindo dentro de um saco de dormir. Mas, de acordo com o depoimento do Carl, ele lembra que o saco de dormir estava aberto. E teve um determinado momento que ele acordou, ele estava sentindo uma coisa estranha, e quando ele acordou, ele viu que o Dennis estava tentando estrangular ele com o zíper do saco de dormir. Ele estava meio que tentando fechar o zíper, assim, bem preso no pescoço dele. E ele acaba ficando inconsciente. Depois disso, ele acaba acordando novamente com um barulho de água correndo. E quando ele acorda, ele viu que ele estava dentro de uma banheira imerso em água. E o Dennis estava tentando afogar ele. E aí, novamente, né, ele acaba perdendo a consciência, mas antes disso ele gritava pra ele parar, né? Chega, por favor, pare, não sei o que. Ele tenta lutar, porém ele não consegue e ele acaba se afogando na água. Porém, ele não morreu, tá, gente? Como eu já adiantei, ele sobreviveu. E depois disso, né, que o Dennis afogou ele na banheira, né, achando que ele tava morto, colocou o corpo dele no sofá. Só que, como eu falei, o Carl não morreu. E o cachorro que o Dennis tinha na época, que era um vira-lata chamado Blip, foi até o Carl e começou a lamber ele na bochecha, como se ele tava... É muito louco essa parte, gente, porque o cachorro do Dennis vai ser meio que o que vai salvar o Carl, porque o cachorro vai lá, ele começa a ficar lambendo e mexendo nele, assim, e nisso que o Dennis vê que o cachorro dele tá lambendo, cara, ele percebe que ele não tinha morrido. Aí o Dennis decide, não sabemos até hoje o porquê, ele decide reanimar o Carl. Então ele começa a fazer uma massagem cardíaca e colocar cobertores nele até que ele recuperou a consciência. Nisso ele conta pra ele que, na verdade, ele salvou a vida dele, que ele tava se estrangulando sozinho no saco de dormir e que ele ressuscitou ele, e o Carl, obviamente, acordou completamente atordoado, sem entender nada do que tinha acontecido. E nos dias seguintes, basicamente, né, quando ele volta pra casa, ele acaba perdendo a consciência várias vezes, até que hoje em dia ele se recuperou totalmente. Até que quando ele tava melhor de saúde, ele vai até a casa do Dennis questionar ele por que ele se lembrava claramente do Dennis afogando ele na banheira.
E nisso ele fala que ele não tinha feito nada de errado com ele, que ele mesmo estava se afogando no saco de dormir, que daí ele coloca ele na banheira pra dar um banho de água fria nele porque ele estava em estado de choque, enfim, né, gente? Ele dá uma de sonso, sabe? Que não sabia do que estava acontecendo, que ele que era o herói da situação, que ele que tinha salvado o Carl. Tanto que ele leva ele até a estação ferroviária para que ele pudesse voltar para casa. E ele fala que ele gostaria muito de encontrar ele novamente. E o Carl, né, obviamente ficou extremamente confuso com essa situação. E acabou, né, ficando por isso mesmo, né? Nunca conseguiu entender muito bem o que tinha acontecido com ele. Só anos depois ele entende o que aconteceu e ele relata essas coisas para a polícia. Voltando, né? Então, nessa segunda fase, o Dennis estava jogando os restos mortais das vítimas na privada e o sistema de esgoto do prédio em que ele morava entra em colapso, né? Começa a dar vários problemas e os vizinhos decidem chamar uma desentupidora para descobrir o que estava acontecendo no encanamento do prédio. Nisso, os encanadores eles começam a puxar, né? Fazer aquela limpeza no encanamento. E nisso que eles começam a puxar, vários pedaços de carne começam a sair. Só que aí que tá a questão, porque de acordo com os encanadores, né, que fizeram esse trabalho na época, eles começaram a perceber que os pedaços de carne que estavam saindo era muito óbvio que eram pedaços de carne humana. De acordo com o que se diz, alguns pedaços muito evidentes que eram humanos, não sei se era dedo, alguma coisa do tipo, começaram a sair dos encanamentos. Então, no outro dia, né, eles fazem de conta, primeiramente, que nada tinha acontecido. No outro dia, eles acionam a polícia. O Dennis, sabendo do que estava acontecendo, né, que os encanadores estavam ali, ele tenta dar uma limpada no próprio encanamento, mas não vai dar certo, porque no outro dia, daí, os encanadores vão junto com a polícia e eles conseguem fazer uma busca mais minuciosa e mais a fundo, né? Então eles vão investigando todo o encanamento do prédio até que eles conseguem rastrear que aquela carne humana que estava saindo do encanamento estava vindo do apartamento do Dennis. Nisso, eles vão até o apartamento dele, o Dennis estava lá e imediatamente, né, de acordo com os policiais que entraram no apartamento dele, assim que eles colocaram os pés lá, eles sentem o aroma de carne podre, né, de carne em decomposição, e era cheiro de corpos em decomposição. Quando eles perguntam pro Dennis aonde estava o restante dos corpos, né, porque não tinha como ele escapar, né, estava bem óbvio o que estava acontecendo, o Dennis calmamente mostrou para eles um saco de lixo aonde havia partes de corpos guardados dentro do seu guarda-roupa. Então, no dia 9 de fevereiro de 1983, o Dennis foi preso. A batalha judicial dele foi bem longa, mas eu vou resumir. Ao todo, ele foi condenado por 6 assassinatos e uma tentativa de homicídio. No caso, essa uma tentativa foi a tentativa de homicídio contra o Carl Stouter, que eu contei pra vocês. Mas acredita-se que as vítimas reais dele beirem aí 12, 16 vítimas, né? Algumas pessoas especulam aí esse número de 16 vítimas, porque, assim, eu acabei não falando sobre isso no episódio, né? Mas a perícia que eles realizaram na casa antiga dele, que ele queimava os corpos no quintal, foi muito difícil, né? Porque algumas coisas, né, que eles encontravam eram muito poucas para identificar se era da mesma pessoa ou não. Tipo, eram literalmente fragmentos de ossos, sabe? Então era muito difícil. Por isso que depois eu vou falar o nome do documentário dele na Netflix e eu recomendo bastante que vocês assistam, é bem interessante. Ele nunca expressou um remorso real sobre os crimes que ele cometeu e também nunca demonstrou interesse em sair da prisão, né, em ser livre, né? Parecia que ele se conformou com a condenação que ele recebeu, que foi de prisão perpétua. No início dos anos 90, o caso do Dennis começou a ficar novamente falado na mídia. Isso porque foi na mesma época que o Dahmer foi preso. E como vocês puderam perceber, o caso dos dois eram muito parecidos e o Nielsen já adianta, ele deu palpite sobre o caso do Dahmer, a gente já vai falar sobre isso. Como vocês sabem, o Dahmer, difícil vocês não conhecerem, né? Mas a gente tem episódio sobre o Dahmer pra quem quiser ouvir, inclusive o episódio dele tá muito bom, tá? Tá bem completo. O caso do Dahmer acaba ficando muito conhecido mundialmente e as pessoas começam a chamar o Dennis Nielsen de Jeffrey Dahmer britânico, por mais que o caso dele tivesse acontecido bem antes. Porque, como vocês puderam perceber, além dos dois terem como alvo homens, também tinha toda a questão do estrangulamento das vítimas, da prática da necrofilia e também do dissecamento dos corpos, né? E também toda aquela questão do corpo ser mantido na casa por vários dias.
Porém, né, quando eles perguntaram pro Nilce o que ele achava do caso do Dahmer, e até mesmo perguntaram pra ele sobre a parte do canibalismo, né, eles perguntaram pro Dennis se ele havia praticado canibalismo com as vítimas, tudo que ele respondeu foi: eu sou estritamente um homem de bacon e ovos. Pelo menos é o que ele disse, né? É o que ele disse, que ele era um homem de bacon e ovos, então ele não teria praticado canibalismo, né? De qualquer forma, ele permaneceu encarcerado pelo resto da sua vida na prisão Fulstanton, não sei como é que fala, que fica em Yorkshire, no Reino Unido, e morreu no dia 12 de maio de 2018, aos 72 anos, após sofrer uma ruptura de um aneurisma da aorta abdominal. Ele passou os momentos finais dele deitado na sujeira da própria cela da prisão dele, e de acordo com o que se é registrado, ele morreu sentindo muita dor. Foi uma coisa assim que aconteceu com ele. Eu não faço ideia o que é um aneurisma da aorta abdominal, mas tá no abdômen, deve doer mesmo, então dizem que ele morreu de uma forma extremamente agoniante. Mas o caso não termina por aí. Em algum momento, assim, né, no período, na verdade, que ele esteve preso, né, que foram vários anos, ele pôde ter uma máquina de escrever, enfim, e também acesso a gravadores de áudio. Então ele gravou um conjunto de fitas como se fosse uma autobiografia. Ele escreveu a autobiografia dele, ele queria que fosse publicada, mas nunca foi publicada, até onde eu sei. Mas esses mesmos áudios, né, essas fitas de áudio, que são autobiográficas, são áudios, inclusive, que ele detalha todos os assassinatos dele com muitos detalhes, foi utilizada no documentário da Netflix, né, que se chama Memories of a Murder, The Nielsen Tapes. Eu acho que em português é Arquivos de um Serial Killer. Esse documentário foi lançado em 18 de agosto de 2021. A Netflix tem vários desses documentários, né, que eles usam de gravações, de áudio, de assassinos e tal, pra contar a história. O documentário, o que eu acho interessante no documentário do Dennis é que é um documentário filme, né? Então acho que ele tem tipo 1h30, 1h20, super rapidinho de assistir. E é bem bizarro, porque vai aparecendo pessoas, desde investigadores até vítimas que sobreviveram, vai aparecendo várias pessoas e vai intercalando com os áudios que ele gravou contando o próprio caso. Além disso, né, ele produziu poemas e livros no período que ele esteve na prisão, né? Como eu falei, ele sempre teve essa relação aí com a arte. E eu consegui achar naquele blog Aprendiz Verde um poema que o Dennis escreveu traduzido, e eu vou encerrar esse podcast lendo esse poema, só pra vocês terem uma noção das coisas que ele escrevia, né? Mas vamos lá. A madeira amorosa do látex fino e necessário, tirado do pacote, escondido na jaqueta de alguém, tão substancial quanto um sopro de vapor cor-de-rosa, estabelecendo-se no rum cintilante da dúvida, uma linha entre fato e ficção, antes que a verdade apareça. Qual é a interpretação de vocês desse poema? Vocês vão mandar pra gente, né? Porque eu acho que eu sei o que ele quis dizer, mas ao mesmo tempo eu prefiro não pensar. Bom, gente, esse foi o podcast de hoje. Meu momento 5 centavos vai ser super rápido. Basicamente, tudo que eu tenho a dizer é que esse caso é muito estranho, na minha opinião, em vários níveis. É estranho. E é estranho pensar, enfim, todas as coisas que ele fez, a relação que ele tinha com os corpos. E, cara, não sei o que mais eu devo pensar sobre esse caso, pra falar a verdade, né? Como eu falei, já foi um caso que eu pensei demais. Fiquei com bastante tempo esse caso na minha cabeça. E eu acho... Sei lá, gente... Ai, gente, eu não sei o que pensar. Só sei que é bizarro mesmo. Qual que é a opinião de vocês? Eu queria muito saber, ainda mais porque eu gravei sozinha, eu não consigo saber a opinião de outra pessoa aqui, né? Mas é muito bizarro. Espero que vocês tenham, enfim, curtido o episódio de hoje. Semana que vem estaremos de volta. Se vocês tiverem alguma sugestão de caso, só mandar pra gente, que a gente está sempre lendo. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui no final. Não sei o que pensar. Já falei demais desse caso. E é isso, gente. Muito obrigada.